E nós da empresa estamos muito felizes com o trabalho de cada funcionário aqui presente e é por isso que estamos dando este panetone de Natal. Eu espero que fique muito feliz com esse presente e comam bastante. Dia 24, todo mundo aqui trabalhando, hein? Aí nisso, na mesma hora que ele foi falando, e eu vidrado no olho dele, que ele era na minha cabeça, ele era um anjo enviado de Deus, não sei o quê. E aí nisso, ele vai do nada, ele me dá um beijo. Aí eu dou. Tipo, pra mim foi muito natural. Tipo, a lógica, né? Todo o raciocínio lógico tava completamente desligado na minha mente. Aí eu, tá. Aí nessa hora eu vi ele como o Eduardo. Aí virou uma chave de novo. Caramba. Na mesma hora que primeiro eu vi um mendigo, aí desligou a chave e eu vi um ser divino, aí virou a chave e eu vi o Eduardo. Aí ele me beijou na frente da minha sogra, beijo de língua. Olá senhores, bem-vindo ao canal. Esse é o terceiro vídeo da saga contando o romance que Sandra Mara teve por engano com o Dingo. No primeiro vídeo, ela reclama do ex-marido que se separou dela depois de alguns anos e ele preferiu ficar com uma loira misteriosa e a Sandra Mara chama o cara de traidor, mesmo ele tendo ficado com ela no momento mais difícil da vida deles. E no segundo vídeo tem a história de como tudo começou. Sandra, antes mesmo de abordar o Dingo, já apresentava alguns sinais que algo estranho e misterioso estava acontecendo com a sua cabeça. Pelo que eu entendi, tudo isso começou quando ela se converteu e do nada ela achou que Deus tinha um propósito na vida dela e que ela ia ganhar na loteria e que ia ajudar muita gente. Só que o primeiro sinal mesmo, pra valer, foi quando ela, juntamente com a sua ex-sogra, decidiu que já ia começar a doar tudo que ela tinha antes mesmo de ganhar na loteria. Inclusive fica claro aí a mágoa que a Sandra tem da ex-sogra, porque ela presenciou tudo. Teve uma parte que a Sandra falou que a sogra viu ela beijando o Dingo de língua na boca e não fez absolutamente nada. E a sogra não fez nada porque ela também estava pensando que tudo aquilo fazia parte de um grande plano do Senhor e ela pensou, então deixa, né? Às vezes o Dingo realmente é um enviado dos céus e eu não vou me intrometer nesse negócio. E como a gente sabe, acabou sendo dentro. E o fato de eu contar essa história bem-humorada não quer dizer que eu desacredite aí da versão da Sandra. Eu não entendo sobre o surto psicótico que ela teve. Inclusive no primeiro vídeo ela fala das propostas que ela teve para OnlyGados e essas coisas, e se ela resolvesse ter ido por esse caminho, com certeza hoje ela estaria rica, só que isso afetaria e muito a sua credibilidade. Hoje em dia ela tá fazendo Uber, resolveu viver dignamente depois daquele episódio com o Dingo, mas eu tenho que confessar também que eu não acho bonito, principalmente o fato dela responsabilizar a sogra e até o próprio Dingo pelo ocorrido naquele dia, sendo que o Dingo não tinha instrumentos naquele momento para aferir se realmente Sandra estava tendo um surto psicótico ou se ela não conseguiu resistir aos encantos dele. Eu acho que isso não era uma constante na vida do Dingo. Talvez ele não era muito abordado com esse tipo de proposta, mas a hora que veio também ele pensou, é agora que eu me consagro. E é disso que a gente vai falar agora nesse terceiro vídeo. Como tudo começou com uma simples abordagem e uma oração que Sandra fez pro Dingo até o momento onde a gente já sabe o que aconteceu. Aí você viu ele como assim, um ser maravilhoso, um anjo. Assim. Quando ele focou no meu olho e falou assim, você tem que me dar essa Bíblia. Aí eu, realmente eu tenho que dar essa Bíblia pra ele. Que é realmente aquilo que eu falei com Deus. Senhor do céu, o Eduardo não é convertido dessa Bíblia, tem alguma coisa errada com essa Bíblia. Aí eu entendi que aquele homem foi enviado diretamente do céu, que ele era um anjo vestido como um mendigo, né, pra me salvar daquilo ali. Aí eu entreguei a Bíblia, naturalmente, entreguei, não dando aqui. Aí nisso eu desci do carro. Eu desci, dei a volta no carro e aí a gente começou a conversar. Aí ele, você é casada? Eu, sim, sou casada e tal. E nisso gente passando e tal? Gente, tudo natural. Lotado, gente conversando e eu obcecada. Eu vidrei no olho dele. Tipo, eu não via a aparência dele, eu não via sujeira, eu não sentia odor, nada disso. Aí eu foquei assim no olho dele e eu, cara, eu tô vivendo algo sobrenatural. É como se eu estivesse olhando pra você e literalmente estivesse vendo um anjo. Só que eu focada só no seu olho. Aí nisso, na mesma hora, chegou minha sogra, chegou minha filha. Aí ela já levou um susto assim, né? Que eu tava fazendo ali, conversando com aquele mendigo e ele já tava com a Bíblia na mão. Tipo, ele tava, eu acho que ele tava com uma bolsa do lado, assim, aí eu tava com a Bíblia rosa na mão. Sim. Aí nisso ele foi, a gente começou conversando, aí eu apresentei, falei, essa aqui é a minha sogra, essa aqui é a minha filha, e tá, ela, oi, tudo bem? Ela, bora, Sandra, a minha sogra já queria acelerar. Não, calma, não sei o quê, você não sabe o que tá acontecendo, isso aqui é um propósito de Deus, falei pra minha sogra. Aí, tá vendo? A sogra ainda tentou avisar ela, só que o negócio bateu de uma tal forma, a Sandra ficou vidrada tão fixamente nos olhos do Dingo que ela não quis ir embora nesse momento, e eu acho que foi a partir daí que a sogra desistiu. Como eu disse no vídeo anterior, a sogra aparentemente também não estava com as suas faculdades mentais em dia, mas não do mesmo jeito que a Sandra. A sogra pelo menos conseguiu ver que se tratava de um Dingo. Já a Sandra Mara começou a associar o fato do marido ter dado a Bíblia cor-de-rosa para ela e também a questão
dele não ter se convertido ao Dingo ter aparecido na vida dela e aquilo ser um sinal de Deus. Aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pra ela fez todo sentido naquele momento. É como se ela tivesse ficado hipnotizada pelo mendigo. Quem não se lembra do grande clássico Fábio Puentes, que fazia o pessoal comer cebola e dormir de pé, apenas dando ordem no ouvido dessas pessoas? Quem é mais velho se lembra desse grande clássico? E eu acho que algo parecido aconteceu nesse dia. Pelo que eu entendi, ela só confundiu o Dingo, mas o resto tava normal. Ela conseguiu conversar normalmente com a ex-sogra, conseguiu dirigir também, supostamente com uma mão só no volante e a outra eu não vou nem falar. Ou seja, a Sandra teve esse surto aí, mas isso não afetou 100% da capacidade de raciocínio dela. Esse surto que ela teve só fazia efeito quando ela olhava fixamente nos olhos misteriosos do Dingo. Eu achei bastante curioso, mas nada de julgamentos, né, senhores? Como eu não sou especialista nesse assunto, somente os envolvidos que estavam presentes naquele momento sabem o que aconteceu. Aí ele, você é evangélica? Eu falei, sou, eu congrego na igreja e tal, e falei. Aí ele, me dá o endereço, será que eles me recebem lá? Eu falei, com certeza. Ele, mesmo de jeito, vestido assim, eles vão me receber? Eu falei, com certeza e tal. E ele, não, porque eu quero entregar minha vida pra Jesus, não sei o que. Aí eu falei, aí ele, me passa o endereço. Eu falei, eu não sei o endereço. Ele, não, mas sua sogra sabe. Aí nisso eu falei assim, sogra, anota aí pra ele. Aí a gente pegou um bilhete da Mega Sena, mais uns que tinha no carro, né? Porque meu carro tava cheio de bilhete da Mega Sena. Aí nisso eu peguei, tinha uma caneta, eu tenho sempre caneta no carro, escrevi o endereço e entreguei pra ele. Ele falou, ora por mim. Eu falei, eu não posso orar por você. E ele, por quê? Eu falei, eu nem sou batizada ainda, eu não entendo nada disso e tal. Eu sou recém-convertida. Aí ele, não, mas sua sogra sabe. Aí eu vou ficar de joelho aqui, você vai sua sogra vai falando, você vai repetindo. Tudo ele que comandava ali, tudo que estava acontecendo. Aí ele se pôs de joelho, aí tem a foto, né? Dele, que saiu na mídia, a foto dele de joelho, e eu orando com a Bíblia. Aí ele entrega a Bíblia na minha mão, aí eu tô segurando a Bíblia. Isso tudo antes, né? Tudo na porta da escola da minha filha, todo mundo passando pra lá e pra cá. Tá. Aí nessa parte eu fiquei um pouco na dúvida. Ela falou que o Dingo se colocou de joelhos para receber a oração da sogra, mas pelas imagens a gente percebe que o Dingo tá de pé e quem tá orando é ela. Então essa parte aí eu acho que a Sandra deve ter confundido alguma coisa. E outra dúvida que eu tenho também é quem tirou essa fotografia. Será que foi a sogra? E tem outra, por quê? Será que já não estava tudo estranho demais até esse momento? A Sandra já demonstrando alguns sinais de fraqueza, a sogra chamou ela pra ir embora, ela não quis, e mesmo assim ainda tiraram essa foto aí da Sandra orando pelo cara? Enfim, essa parte não ficou muito claro pra mim o que houve, e a Sandra disse que quem tava no controle da situação era o Dingo. E tudo bem, vai, até aí tá um pouco estranho, a Sandra se aproximou do Dingo, deu a Bíblia, tava ali orando com ele, e o negócio só começou a desandar de verdade mesmo, logo após essa oração que a Sandra fez, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. Aí nisso ele fica de joelho, a minha sogra fala as palavras e eu comecei a orar por ele, coloquei a mão na cabeça dele e orando. Aí nisso ele ficou de pé, depois da oração, ele pegou a Bíblia de volta, a Bíblia rosa, e aí minha sogra ainda perguntou, você deu a Bíblia pra ele? Eu falei, dei, ele pediu, e ela, mas foi o Eduardo que te deu. Eu falei assim, não, mas você não tá entendendo, você vai entender depois, falei pra ela. Aí nisso ela falou, Ana, entra no carro. Tipo, ela percebeu que algo não tava bem, aí ela mandou minha filha entrar no carro, minha filha 6 anos, criança. Aí nisso a minha filha entrou pro carro, a minha sogra sentou do lado do passageiro, com a porta completamente aberta, ela sentou, eu continuei em pé, conversando com o mendigo. Sim. E aí nisso ele começou a falar várias coisas, você tem que ler tal livro, que não sei o quê. Aí eu, do mesmo jeito que eu contei pra você aqui sobre o propósito, pra ele eu contei tudo. Aí ele, e eu falei, domingo você vai lá, porque Deus tem um grande propósito na minha vida, não sei o quê, eu vou me revelar domingo, porque a única pessoa que não poderia saber do que ia acontecer era o Eduardo. Qualquer pessoa que eu encontrasse na rua, eu ia contar porque eu estava em estado de euforia. Sim. E tanto que a gente foi lá e entregou a carta na lotérica. Então não tinha problema outras pessoas saberem. Só que não podia saber Eduardo. Isso, porque ele ia atrapalhar o propósito de Deus. Então, pro mendigo foi a mesma coisa. Fala extremamente rápida, não é normal, igual eu tô conversando com você, minha fala estava extremamente rápida, e eu, não, a gente vai ganhar na Mega Sena e tal, não sei o que, amanhã nós vai pra São Paulo, e não sei o que, contando tudo pra ele. E ele, Deus tem um grande propósito na sua vida mesmo, não sei o que, você é especial, você é isso, e começou a manipulação ali. Aí nisso, na mesma hora que ele foi falando, e eu vidrado no olho dele, que ele era na minha cabeça, ele era um anjo enviado de Deus, não sei o que, e aí nisso, ele vai do nada, ele me dá um beijo. Aí nisso eu nenhuma... Não esboçou nada esse dia. Né? Tipo, qual seria a minha reação? Congelada, assim. Qual seria a minha reação normal? Eu, opa, como assim? Um beijo na frente da minha filha, da minha sogra, tipo, isso não é normal. De dia. Né? Tipo, isso não é normal. Isso se eu tivesse normal. Sim. Seria a minha reação. Você falou sim. Aí eu, Tipo, pra mim foi muito natural. Tipo,
a lógica, né? Todo o raciocínio lógico tava completamente desligado na minha mente. Aí Aí nessa hora eu vi ele como o Eduardo. Aí virou uma chave de novo. Caramba. Na mesma hora que primeiro eu vi um mendigo, aí desligou a chave e eu vi um ser divino, aí virou a chave e eu vi o Eduardo. Aí ele me beijou na frente da minha sogra, beijo de língua. Ele é muito gostoso. Nem no Eduardo eu dava beijo de língua na frente da minha sogra. Tá, mas ali aconteceu o ato, não? Não, aí isso foi tudo na porta da escola da minha filha. Ah, isso foi um dia, tem um outro dia, né? Não, também? tudo no dia. No dia só? Tudo nessa hora, 18 horas. Aí nisso ele me beija na frente da minha filha e da minha sogra, um beijo de língua. Igual eu falei, coisa que eu não faço nem com o Eduardo, eu fazia na frente da minha sogra por conta que eu tinha vergonha. Não, você tava realmente anestesiado de alguma coisa, cara. Aí nisso não é normal isso acontecer. Aí nisso ele me beija de língua, aí minha sogra, se o Eduardo vê, vai matar vocês dois, não sei o que. Ela fala isso. Aí aí na minha cabeça, eu beijando o cara, eu falei, mas eu tô beijando o Eduardo, por que ela tá falando isso? Aí eu pensando, né? Aí nisso ele se afasta. No que ele se afasta, ele pega no pé. Vocês podem falar isso? Pode, já falou. Ele pegou nas partes. Pode falar. Pode falar, qualquer coisa corta. Ele pega nas partes íntimas, fala coisas sexuais. Sua filha vendo tudo e ouvindo. Caramba. Então essa é uma parte, assim, que me machuca muito, porque só eu sei. Tá, mas nesse momento você ainda achava que era o Eduardo. Ah, tá. Mas ali você faz a relação com ele na pessoa? Não. Aí nisso, quando ele faz isso, pra mim, tudo natural. Ó, pra você ver. Entendi. Você vê que eu não deixei minha filha nem escutar o que a gente vai conversar aqui. Você imagina se eu vou deixar alguém fazer isso na frente de uma criança. Não, com certeza. Você é pai, né? Com Como certeza. você me disse que a gente conversou. Qual seria a sua reação você ver um homem pegando nas partes íntimas na frente da sua filha? Pelo amor de criança, Deus. Nossa, já me dá até um negócio ruim aqui. Você tá doido. Então, assim, o pessoal idolatrou um cara que não ligou nem pra uma criança. Ele é totalmente doente, aquele cara. Então, e minha sogra não fez nada. Minha sogra deixou tudo acontecer. Ela, tipo assim, viu aquela situação, mas... Momento algum ela interviu, momento algum ela pediu ajuda, porque eu falo, só esse fato dele ali fazer isso... Alguém tinha que ver e já se um homem visse aquilo ali que ele fez na frente de mim, da minha sogra, da minha filha... Ele não tinha saído inteiro dali. Não, com certeza. O pessoal tinha caído. Mas não tinha ninguém passando, Sandra? Nesse momento que tava dentro do carro? Você tava dentro do carro? Não, tava viagem. Nós dois lá fora. Só eu ia lá fora e minha sogra sentada na porta e minha filha lá atrás. Já escurecendo, mais ou menos, né? Aí nesse momento que ele fez, ele era muito observador, ele viu que nesse momento tinha ninguém passando, não tinha câmera perto, que se tivesse também dava pra ver, né? Do mesmo jeito que tinha câmera na rodoviária, ali perto não tinha, que se tivesse dava pra puxar as imagens, né? Aí só sei que ele fez isso, pra você ver como que é a mente humana. Eu sou muito protetora da minha filha, quem me conhece sabe. Então, momento algum eu esbocei reação de pânico. Porque seria uma reação normal de pânico. O que esse cara tá fazendo? Ele é louco? Momento algum. Aí eu só falou assim. Aí minha sogra horrorizada, mas sem fazer nada. Então não resta mais dúvidas. Pra Sandra Mara, a culpada de tudo isso foi a sogra mesmo. Apesar de eu achar que é um pouco injusto com a sogra colocar toda essa responsabilidade nela, mas pelo relato da Sandra é estranho mesmo. A sogra viu eles se beijando na boca de língua, ela ouviu eles combinando de ir num lugar mais reservado pra fazer aquilo que a gente já sabe e não abriu a boca em nenhum momento. Pensa numa sogra lesada. Será que a sogra tava acreditando mais que a Sandra Mara que tudo isso era um plano de Deus e que não era pra mexer? Era pra deixar a Sandra e o Dingo à vontade pra que o propósito de Deus pudesse acontecer, senhores? Talvez. Nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou desse último capítulo da trilogia que eu fiz a respeito do caso da Sandra Mara. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Prochasca Roxa Edson Little Pistol, sogra lesada que mesmo depois de ter visto sua nora beijando um Dingo na boca, resolveu passar um pano e ainda disse que não sabia de nada, desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!